Olá, queridos e queridas. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que é a Cristiane. Fala um pouquinho dela. Cris Valera. Cris é esposa do Eduardo, mãe, avó, empresária, proprietária do buffet Saborear, estudante de medicina tradicional chinesa, reikiana, espiritualista, já superou alguns percalços pelo caminho da vida, né, que ensinaram muito para ela, e que mostraram para ela que o amor realmente transforma e transmuta a nossa realidade, junto com a fé, resiliência e determinação. Boa noite, Cris. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de vir contar um pouco da tua história de vida, que é uma coisa belíssima e que eu tenho certeza que todo mundo vai se inspirar com a tua história e com a tua caminhada. E até se emocionar, porque quando eu olho o Instagram dela, eu acho emocionante. Quando ela fala da história dela, das superações, dos momentos difíceis que saiu e tá hoje aqui uma nova vida, né? Eu que agradeço esse momento aqui com vocês, que é um casal que eu admiro muito. Aprendi a adorar assim, durante toda a nossa história, né, doutor? Que eu vim aqui e tive a grata surpresa de encontrar não somente um médico, mas um amigo, que hoje eu tenho como um amigo mesmo, e que me ensinou também muito, né, sobre a transformação de... O Senhor me transformou a minha alma, a minha vida, deu-me muita autoestima. Então, eu tenho também que me agradecer num dia tão especial como hoje, que é o Dia dos Médicos. Obrigado. Então, eu tenho essa gratidão, e a gratidão minha será eterna. Excelente. Cris, eu queria que a gente começasse, que tu contasse um pouquinho do início da tua história, da tua infância, como é que foi a tua infância, quais foram os momentos mais interessantes ou mais problemáticos, quais foram as vivências que marcaram a tua infância, que todo mundo tem alguma coisa interessante para falar da sua infância, e que eventualmente esses momentos acabam tendo reflexos depois na vida. Então conta um pouquinho assim da tua infância. Onde foi a tua infância? Como foi? A minha tenra infância... Engraçado, as pessoas falam, eu não me recordo da minha infância, eu me lembro da minha tenra infância. Da infância primeira mesmo, de 2 anos, 3 anos. Eu tenho uma experiência, eu não sei se foi por causa da perda de memória posterior, mas eu me recordo de momentos muito, muito profundos da minha infância, muito pequena mesmo, né? Coisas que eu fazia e que eu vivia, eu tive uma infância muito feliz. Muito feliz. Maravilha. Eu fui filha temporona, né? Então eu falo que eu não tive um pai e uma mãe. Eu tive 2 pais e 2 mães, porque eu tenho um irmão e uma irmã. Meu irmão, eu tenho 10 anos de diferença, e minha irmã 12. Então, quando eles já estavam adolescentes, foi que eu surgi, né? Então, eu fui mimada mesmo, posso dizer com toda certeza, né? Meu pai é a única pessoa que era um pouco mais distante da família, mas a minha mãe, ela era uma pessoa muito sábia. Então, a minha mãe, ela soube trazer uma sabedoria muito grande de lidar com todos os momentos e todos os momentos que vieram posterior, né? Que ela teve que tratar comigo. Então, a minha mãe, ela sempre, mesmo as diferenças de idade, os dois muito próximos e sendo muito diferentes, meus irmãos eram totalmente diferentes um do outro, e depois eu vindo com uma diferença de idade muito grande. E então ela soube administrar com uma sabedoria. Minha mãe tinha uma sabedoria que, com pouco estudo, ela sempre soube lidar de uma maneira que, até hoje, eu falo, eu levo como exemplo, né? Que hoje poucas mães têm essa sensibilidade, sabe, de trazer, de mostrar e falar, você pode. Né? Porque hoje os pais, às vezes, com aquela coisa de eu vou segurar, eu vou não querer, não vou mostrar isso porque talvez é muito perigoso. E isso não mostra que você pode. Né? E, às vezes, soltar um pouquinho, mas soltar com sabedoria. Dá autonomia, né? Dá aquela autonomia, aquela determinação e mostra para aquela criança que ela pode. Ela pode, aquela independência dela. Então, isso, minha mãe, ela teve uma sabedoria tão grande e para mim, foi primordial quando eu precisei.
Na vida adulta, quando você chegou ali, Quando onde você não acreditava mais Não, em quando você. tudo caiu, né? Porque com 17 anos na universidade, porque eu entrei na universidade, eu fui emancipada, na verdade. Eu tive quando eu me formei para pegar meu diploma, eu primeiro fui emancipada e tive meu diploma da faculdade. Porque eu entrei muito nova na universidade. Eu entrei antes do tempo. Né? Eu comecei na primeira série porque eu gostava muito de estudar, de saber as coisas e tal. Então, quando eu entrei no pré, eu já sabia escrever, eu já sabia matemática até o 10, multiplicação, divisão. Então, a professora falou para ela, isso está chato, ela não quer brincar, ela quer estudar. Então, eles me colocaram na primeira série, com 5 anos de idade. E eu continuei. Né? E nunca você foi passando. Então, quando eu entrei na universidade, eu entrei com 1 ano a menos. E eu me formei aos 20, em administração de empresas. Então, eu me formei muito cedo. Né? E aí foi muito, muito antes para mim. E eu sempre lia muitos livros. Ter irmãos mais velhos tem essa coisa de bom, né? Sim. Meu irmão, ele gostava de rock, é o que eu falo, eles são a água e o óleo. Né? Então, a minha irmã, ela gostava de MPB, ela já tinha um estilo, meu irmão tinha outro estilo, então eu saí com os 2 estilos. Né? Meu irmão, ele gostava de ir no museu, minha irmã, ela já gostava de pescar e andar a cavalo, então eu tive todos esses 2 lados da vida, sabe? Então, é por isso que eu falo, eu acabei tendo um leque muito grande de aproveitamento, de vida, de sociabilidade, porque eu tive essa vivência de ter vários pais e mães, né? Sim, foi apresentada para muitas coisas, para a realidade de cada um deles, várias né? realidades. Então, isso... E aí, minha mãe, como ela já tinha também os filhos mais velhos, e ela me deixou mais solta. Então, eu tinha vários amigos que eu vivia na casa deles, então eu tinha essa liberdade de ir e vir, que ela não me segurava. Que interessante isso que você está falando, porque normalmente acontece o contrário, né? Tem um temporão, e aí os pais viram avós. Até se fala muito nisso, né? Os pais, quando são pais muito, assim, numa idade mais avançada, eles não, vamos cuidar diferente, vamos super proteger, a gente vê muito. E a sua foi o contrário, deu mais autonomia, confiou na sua capacidade de se virar, né? Isso é muito importante. Minha mãe me teve né? com 38 anos. Para aquele tempo, né? Era muito. Hoje ainda é mais. Né? É normal. É mais mas tranquilo, naquele né? tempo era até perigoso, né? E aí ela deixava, ela falava não. E eu não sei também se era porque eu era muito independente, né? Eu sempre fui muito, eu vou, eu posso, eu quero. Então, se eu não ia, eu trazia em casa. Então ela falava, então vai, né? Então, e esses amigos que eu tenho até hoje, quem pode dizer que tem 30 amigos de infância? Eu tenho. Então, isso é muito rico. E onde você cresceu? Eu cresci em São Caetano do Sul, São João Clímaco, entre os dois. Ipiranga, São Caetano, né? Nos 2 locais. Você está lá até hoje? Não. Aí, quando eu conheci o Eduardo, eu vim para o Tucuruvi. E o Eduardo, seu marido? É. Tá. E quantos anos você está com ele? 21. 21, bastante. Olha, 21 casada, 24 anos que nós estamos juntos. Ai, que bom. 21 que eu moro no Tucuruvi, 24 que nós estamos juntos. Uma coisa que ficou aqui, do que o Marco, quando fez a sua apresentação e falou tudo aquilo que você contou pra gente sobre você. O que é que mais te representa disso tudo? Porque você é muitas coisas e você fez muitas coisas. Eu estou mudando, né? Na verdade, assim, o que ocorre é que eu sou uma pessoa que eu coloco metas, né? Eu aprendi a colocar metas. Quando eu fiquei cadeirante, eu aprendi a pôr metas na minha vida. Eu aprendi que existem estados. Nós passamos por momentos. Todos passamos por momentos, desde quando nascemos, né? Existe um momento da adolescência, um momento da infância, um momento adulto. E também existem momentos que nós passamos de aprendizagem. Então, não são momentos ruins, são momentos de aprendizagem. Então, todos falavam assim, você passou por tanta coisa e você leva tudo numa boa. Por quê? Não foram momentos ruins, foram momentos de aprendizagem.
né? Eu, às vezes, tinha uma única coisa de todos que eu passei, que eu ficava, me deixava meia quebrada, assim, era quando a pessoa falava, você é cadeirante? Eu não era. Isso era o único momento em que eu corrigia alguém. Eu falava, eu não sou, eu estou. Uhum. Né? Porque acho que a palavra tem muito poder. Uhum. A palavra e o que nós colocamos para nós como verdade, né, ela se torna real. E como você ficou cadeirante e como você saiu dessa condição? Eu tenho uma doença rara, né? Então eu tenho, além da artrite, artrose, osteoporose, eu tenho a osteonecrose e a osteocondrite dissecante femoral, que ela quebrou o final do fêmur. Aí eu tenho 9 pinos e foi colocado um pino grande. Aí depois de 6 meses eu tive que fazer outra cirurgia, porque necrosou a lateral, porque eu tinha a artrose, ninguém sabia, eu tinha 34 anos. Era muito nova para ter, né? A artrite e a artrose. E aí eu tive que fazer uma nova cirurgia e refazer aqui a batata da perna, né? A parte lateral do fundo. E eu não tenho mais cartilagem no joelho esquerdo, eu ando sangue pisado, eu teria que andar com muleta. E eu tinha condromalácia 5, mas já superou, e a do direito tenho condromalácia 5 superada também. Então, assim, eu ando com dor 24 horas. Só que a dor é algo também que bem interessante, né, doutor? A dor, ela segue um estágio. A partir daquele estágio, você não sente mais. É interessante isso, né? A percepção de dor é uma coisa muito subjetiva. Se a gente for falar, por exemplo, de uma criança que não teve nenhuma experiência e ela se espeta o dedinho e vê sangue e sente uma dor importante para ela naquele momento, aquela dor pode ser equiparada a uma dor 10, de 0 a 10, 10, né? E para um soldado na guerra, que está vendo todos os amigos morrerem e que eventualmente perdeu uma perna, a dor para ele é 5. Né? Então, assim, dor é uma coisa muito subjetiva, né? E a gente, pessoas que têm dor crônica e que têm que aprender a conviver com a dor, tem posturas perante a dor muito diferentes. A postura de uma pessoa que tem uma dor crônica relacionada à depressão, relacionado a um estado psíquico de baixo estímulo, normalmente essa pessoa acaba hipervalorizando essa dor, né? E outras pessoas que têm uma postura mais positiva, né, e tem uma altivez perante aquela dor crônica, acabam tendo um valor da dor menor, né, e aprendendo a conviver com essa dor, né? E sai dela. Fibromialgia talvez seja a doença mais conhecida, mais comum, né, das pessoas que têm cronicamente. E sabe, quando elas melhoram da depressão, a dor praticamente desaparece. Ou desaparece. Né? E quando elas estão em momentos mais depressivos, a dor persiste. É verdade. Me parece que tem uma relação também com o repertório, sabe? Porque cada um teve uma experiência de dor durante a vida. Até você citou. Se uma criança tem a primeira experiência de dor dela é o espetar o dedo, aquela é a maior dor da vida dela. É a maior dor que ela já sentiu. Nunca aconteceu nada, nunca deu uma topada, nunca ralou um joelho, espetou o dedo, é a pior dor da vida dela. Você já teve um repertório de vida, além de, me lembrei da sua mãe também, que você me trouxe que a sua mãe era muito de te incentivar, te colocar pra cima, de falar que você pode, que você consegue. Eu acredito, não sei se você concorda aí comigo na sua experiência de vida, que tanto o seu repertório de se arriscar, de se jogar nas situações e tal, quanto o encorajamento da sua mãe te faz lidar isso. Talvez isso tenha te ajudado, né, a lidar com a dor e com as dificuldades de uma maneira diferente. Né? A minha mãe, ela é primordial em tudo, porque, assim, eu vou te dar o maior exemplo do que foi minha mãe em tudo na minha vida, né? Foi quando meu primeiro episódio de queda na minha vida foi a epilepsia aos 17 anos.
Eu estava assistindo a aula de contabilidade na faculdade, fundão, eu sempre sou do fundão, né? Básico. A faladeira. Né? Aquela que não conhece ninguém. Aí, tô eu lá no fundo. De repente, a minha... Hoje tem nome, naquela época não existia nome, né? Mas a minha é atônico clônico generalizada febril. Ela tem febre ainda. Além de perder a memória, desmaiar, eu tenho convulsão e desmaio, e perco a memória e tenho febre. Minha febre é de 39 e para lá. Então, é um episódio muito forte. E assim, é assustador para quem não conhece, né? Então, você imagina, eu estou dentro de uma sala de aula, 17 anos, começo a convulsionar, caio, desmaio e vou para o hospital. Né? Eu estudava ali na Nazaré, no Ipiranga, muito próximo aos hospitais, ele tem 3 hospitais, então foi muito rápido o meu atendimento. Eu fui atendida, eu falo, Deus, na minha vida, Deus sempre esteve ao meu lado. Eu sempre tive ao meu lado os melhores médicos. Eu sempre fui direcionada para o melhor. Eu não tinha mais ou menos. Deus sempre me direcionou para o melhor. Eu tinha sempre do meu lado o melhor, sabe? E nesse dia eu tinha um neuro que poderia ser qualquer um, mas era um neuro. E ele diagnosticou na hora, naquela época, em 1992. Estou falando, gente, faz muito tempo. Era difícil até de diagnosticar isso. E ele falou, ela está com convulsão de epilepsia. Eu quero que você faça. Ele já me deu os exames e pediu para eu ir no neuro. Então, assim, eu já saí com o diagnóstico, que era uma coisa rara de acontecer. Quando minha mãe chegou com meu irmão, ela olhou, meu irmão falou, mãe, isso é uma doença que ela vai levar para o resto da vida. Ficou super assustada. Aí ela falou assim, não tem problema. Olhou para mim e falou assim, não tem problema, filha. Tem remédio, tem, dá para viver. Que meu irmão falou, vai ter que parar a faculdade, não sei o quê. Falou, não, que? Ela estudou, ela entrou na faculdade antes da hora, ela é determinada e ela vai fazer a faculdade. Por quê? Não tem que parar nada. Não ouça seu irmão. Vamos para casa. Agora é a hora que ela vai dormir, doutor? Tem que dormir? Vamos dormir. Amanhã a gente conversa. No dia seguinte, quando eu fui tomar café, ela falou assim, ó, a partir de agora, o médico mandou você tomar esse remédio, você só vai tomar à noite. É a única mudança que você tem na sua vida. Eu não deixei de tomar ônibus, ninguém ficou atrás de mim. E quando eu tinha, a única coisa que ela falou, para todos os meus amigos. Fora, ela não me chamou, ela não falou perto de mim. Ela falou, olha, chamou meus amigos, falou, ela tem isso, isso e isso. Então, quando acontecer, vocês vão ter que agir assim, tudo bem? E é isso. Então, os meus amigos sabiam, meus amigos da universidade, ela falou também, sabiam, e eu tive uma vida normal. Eu cheguei a desmaiar no ônibus, descendo do ônibus, e sempre tinha uma boa alma que me pegou, levou para o hospital. Sempre existem essas pessoas, elas estão por aí. Então, quando você acredita, acontece. Nunca fui assaltada, nunca teve nada de errado comigo, nada. Eu completei a minha universidade, eu estudei, eu trabalhei na Microsoft do Brasil, fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com programação. Porque eu acreditei que eu podia. Porque minha mãe falou, a única coisa que mudou é um remédio. Ela não falou para mim, você tem convulsão, a epilepsia mudou sua vida, ou não. Isso aqui está mexendo nos nervos dos seus... Não, ela não falou. Então, por ela talvez não ter dito, eu também não acreditei. Eu não fui atrás de pesquisar, eu não fui atrás de ver nada. Eu acreditei no que eu acreditei e fui. E principalmente, acho que você não deu uma importância além do que precisava dar. Ninguém deu. Nem meus amigos deram. Porque ela falou, olha, a única coisa é que a Cris tem uma convulsãozinha agora. Convulsãozinha, bem assim. E quando ela tiver, você vai deitar ela de lado e esperar passar. É isso. E em casa, ninguém comentava mais nada. Acabou, é um remédio, ela vai tomar um remédio. E vai fazer uns exames periódicos. Ponto. Quando eu perdi a memória, eu me recordo, porque foi assustador, né? Eu voltar
E engraçado, quando eu perdi a memória, eu estava morando na mesma casa que eu morava quando eu voltei, porque eu voltei com cabeça de 11 anos e casada, com um filho de 2 meses e meio, sem me recordar, porque na minha memória eu tinha 21, tinha 22, né? E eu tinha uma memória de 21. Eu estava no corredor, a parede estava de outra cor, né? E eu olhei assim, a parede de outra cor, mas eu estava na mesma casa que eu morava aos 11 anos. Eu falei, ué, minha mãe mudou de ontem para hoje a cor da parede? Eu olhei na sala, eu vi a cortina, que era a mesma cortina, só que o sofá era diferente. Eu falei, nossa, como mudou. Quando eu pus a mão no chão, foi o primeiro impacto que eu tive, porque minha mão era pequena. Uhum. E eu vi uma mão grande. Mas eu estranhei, mas eu assustei e levantei. Foi ali que, quando eu levantei a cabeça, deu uma bambeada. Eu encostei na parede assim e estava em frente ao quarto que era dos meus pais, que na verdade agora era o meu, né? Era o meu. Eu entrei, eu falei, tudo mudado. Então aquilo foi um impacto, um choque muito grande. Eu comecei a chorar de desespero, chamando minha mãe. Aí apareceu um homem que eu achei que era um ladrão, e era meu marido. Uhum. Entendeu? E eu morrendo de medo dele. A criança começa a chorar, eu vi que tinha uma criança, que eu não tinha visto. E tudo virou de cabeça para baixo. Meu pai morava ainda perto, na época. Ele chamou meu pai, e aí meu pai chega mais careca, minha mãe completamente mais velha, meu irmão mais velho, completamente bem diferente. Se passado ali, dava um pouco mais de 10 anos. Então, e eu falava com consciência total. Eu voltei no Fernando Collor, o real valendo 1 por 1. Uhum. Na minha mente, eu estava no José Sarney, no FIR. Quando tudo mudava, todo dia a gente tinha que levar a calculadora. Uhum. Eu sabia quanto custava um doce pelo FIR. Então, assim, muitas perguntas. Eu fiquei no hospital da clínica 1 semana. E eram médicos de Harvard. Com hoje, né? Hoje a gente tem mais ressonâncias e tal. Naquela época não tinha. Foi em 1997. Então não tinha esses aparelhos e tal para fazer. E eles não entendiam como eu fiquei mais de 22 minutos, em média, porque foi o período que eles avaliaram, sem oxigenação no cérebro, eu não tive uma SUDESP, eu não virei um vegetal. Não tinha explicação. Eu ter cognição motora, de fala, saber com conhecimento de causa de tudo o que eu falava, batia, porque eles pesquisavam e dava certinho quem era o professor, o que eu estava aprendendo. Tudo. E várias vezes a mesma pergunta. E eu respondi a mesma coisa. E como foi que se deu essa perda de memória? Foi uma Foi convulsão? uma convulsão. Uhum. E ninguém me acudiu. Ah, bem. Eu fiquei caída no corredor, sozinha. Aí eu fiquei muito tempo desmaiada e não tive auxílio. E aí foi o que aconteceu, pelo menos acredita-se que foi isso, Sim. né? E aí foi aonde ocorreu esse problema todo. Depois recuperou essa memória perdida? Não, então, aí eu fiz 2 anos de tratamento psiquiátrico, porque o psiquiatra, se necessário fosse, ele me daria remédio, né? Mas eu fazia um tratamento, bem dizer, psicológico, né, com ele. Só que tinha que ser um psiquiatra para, se eu necessitasse de medicamento em qualquer momento, ele viesse e me medicasse. E durante 1 ano eu poderia vir a memória retrógrada. Então eu não podia sair de casa naquele primeiro ano. Realmente, por exemplo, eu estava aqui com vocês. Um cheiro poderia me trazer uma memória. E se me trouxesse a memória, eu estava falando, de repente eu parava. Era como uma crise de ausência de epilepsia. Que você para,
crianças têm muito. Eu era pequena sem saber que eu tinha crise de ausência. Eu comecei, na verdade, a epilepsia com crises de ausência, que depois passou para crises sem saber. Tônico clônico. Eu não sabia que eu tinha, mas eu tinha. Então, é assim, e eu parava do nada. Eu sentia o cheiro de um café, uma música começava a tocar, então era muito perigoso se eu estivesse na rua, atravessando ou falando. Então, eu não saía muito, eu fiquei os 2 anos, bem dizer, reclusa. E minha mãe, o que ela fez durante esses 2 anos? Ela me ensinou a bordar, fazer tricô, me ensinou a fazer flores de vidro, me ensinou a bordar tapete, bordar quadros de não sei o quê, fazer pintura, óleo, para passar meu tempo e eu esquecer que eu tinha algum problema. Meu pai, no dia que ele chegou, ele falou assim, agora ela tá louca. Minha mãe virou e falou assim, você não repete mais isso para minha filha. Minha filha só está passando por um momento. Ela te mostrou essa visão de que você está, você nunca é. Você está. Entendeu? Então, ela está passando por um momento. Ela vai sair dele. Você não repete mais isso. Se você quiser, você vai repetir lá fora. Minha mãe nunca encarava ninguém assim. Foi a única vez que eu vi ela falando alto, por isso que me chamou a atenção. Por isso que eu falo que ela era sábia. A minha mãe era uma pessoa que ela fazia, todo mundo fazia o que ela queria, mas de uma maneira que você não percebia, entende? Então, desse dia me marcou por isso, porque ela foi e encarou. E ela falou, nunca mais repita isso. Então, e ela, dali, ela pegava aqueles cadernos, que ela ouviu o médico falar, olha, qualquer coisa pode trazer memória. Então, ela pegava aqueles caderninhos que a gente fazia, né? De escrever, memória, escrever, sabe? Pegava foto. Aí eu vi o que aconteceu, porque eu tenho muitos amigos. Tudo que é ruim, é o que eu falo, não é ruim, é bom. Meus amigos de infância estão comigo até hoje, porque eles vinham me visitar. Todos. Ela chamou todos. Da rua, da minha infância, que estudaram comigo na pré, porque tinha aqueles cadernos de formatura. Então, ela foi convocando todo mundo. Aí veio da formatura, da formatura da 8ª série, da formatura da faculdade, todo mundo. Eu vi muita gente contando história, chorando, saindo, que nunca mais voltou. Vi. Mas eu não me lembro deles. Então, né, não posso dizer que eu ouvi o quê? Histórias lindas de uma pessoa maravilhosa. E isso eu gravei. Isso ficou para mim. E o que eu ouvi demais de uma boca. De pessoas, às vezes, que voltava, porque, às vezes, que se recordava de outras histórias e voltava e falava assim, Cris, não tem problema você não lembrar da nossa história. Porque ele via na minha cara que eu não estava lembrando, que eu achava muito bonita, mas eu não me recordava. E eu ouvi mais de uma vez, não tem problema você não lembrar da nossa história, eu lembro dela por nós dois. Então, e são meus amigos até hoje. Isso eu posso dizer, é um verdadeiro amigo. Eu tive uma amiga que ela faleceu na Covid, que ela tinha me dado a filha dela para me batizar. Ela estava grávida. Meu filho tinha 2 meses e meio, dela 4 meses e meio na época, que tudo aconteceu. Com 1 ano eu batizei a filha dela. Então, você imagina, quando eu perdi a memória, ela estava do meu lado. Quando aconteceu da minha perna, ela estava do meu lado. Isso é uma família. Né? Então, é o que eu falo, não são colegas, são amigos. Né? Você vai conquistando. São conquistas. E essas conquistas eu tive pela liberdade que minha mãe me deu. Sim.
E e você falando aí da sua mãe, que ela foi tudo, e eu estou pensando aqui que isso tudo dela ter te incentivado a fazer aula disso, aula daquilo, aprende isso, aprende... Estava trabalhando o seu cognitivo Isso. sem parar e estava te preparando para... Daqui a pouco vem uma memória aí, então vamos trabalhando. Não vamos deixar parado. Porque você poderia deprimir. Isso que ela tinha medo. Você poderia se isolar e ficar em inatividade total, a ponto de não porque aprender eu tinha mais nada medo de sair na rua. É? Porque assim, o que acontece? O ônibus, vou dar um exemplo do ônibus, que é um exemplo muito bobo, mas na época que eu perdi a memória, o ônibus você entrava pela porta de trás. E quando eu voltei a memória, o ônibus você entrava pela porta da frente. Eu voltei, era o INAMPS na minha mente. E já não existia mais, era o SUS. Não existia rodízio. Bobeiras. Mas que era a vida social que eu tinha perdido. Parece que caiu em outro planeta, né? Parece que eu tinha caído em outro planeta. Então, você imagina hoje, se acontecesse isso, eu tinha um mundo muito maior. 10 anos, em 2 anos, o mundo virou. Isso tudo que você está trazendo é tão interessante, porque um problema de saúde que, primeiro, poderia a família inteira fazer um drama enorme em cima daquilo, porque é grave, tem sua gravidade, né? E aí aquilo te mobilizar, ficar com medo de viver, realmente. E você nunca teve esse medo de viver, porque a sua família te incentivou, não, você pode tudo. E ainda os amigos que estão ali, não, a gente está Mas aqui. foi determinante para mim, os amigos. Foi aí o que aconteceu? 2 anos. O primeiro ano realmente eu tive flashes, eu fui tentando montar o quebra-cabeça de tudo isso. Até que chegou um momento, no segundo ano, ele chamou meu pai e minha mãe, e eu estava sentada no banquinho fora. Meu pai deixou a porta entreaberta da sala com o médico. Ele falou, olha, tudo o que ela pôde lembrar até agora, ela já não tem mais condições de se lembrar nada. A partir de agora, a vida dela será essa. Ela terá essa vida. E eu tinha uma vida como? Dentro de casa, né? Eu não trabalhava, eu não fazia nada. Só que o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que, para entrar na faculdade, meu nome não estava na lista. Era como eu estava na lista daquele pessoal que era como se tinha feito só a prova, para saber como é. Porque eu tinha pela idade. Só que eu tinha pego toda a documentação. Eu falei, não, eu passei, porque tinha o número de passar, mas eu não estava na lista dos que tinham passado. Como se fosse treineiro. E eu falei, como é que eu passei? Eu perguntei para a mulher. Ela falou, a senhora tem que falar com o diretor. Eu falei, ele tá aí? Tá. Fui lá bater na porta do diretor. Então, eu conhecia do diretor ao pipoqueiro. Aí, eu era conhecida como a Cris de R$1, porque naquela época R$1 era muito conhecido, né? R$1. Né? O R$1 acabou ficando uma nota muito passada, sei lá, conhecida, assim, não sei. Eu sei que eu era R$1, a Cris R$1. Eu era chamada na Universidade de Assim. E aí eu fui lá, o diretor ficou sabendo e ligou para minha mãe e falou assim, olha, ela pode vir aqui fazer 6 meses de aula gratuitamente, para ver se ela se recorda, né, para ver como é que tá. E eu fui. Eu fui lá e eu vi que eu não tinha problema nenhum. Eu fazia as provas, eu não tinha problema. Eu não lembrava das pessoas, mas eu lembrava das matérias. Tinha muita gente que me cumprimentava, tudo mesmo. Mas as matérias eu não tinha. O que eu tinha aprendido eu não tinha esquecido. Então eu tinha essa certeza dentro de mim. Meu irmão tinha problema de fazer coisas no computador e eu via que eu não tinha aquele problema que ele tinha. Eu ia lá e ensinava ele e saía fora. Porque eles achavam que eu tinha alguma... Eu estava com deficiência, vamos dizer, né? Então uma deficiência intelectual. Então eu não queria bloquear aquilo, desmerecer. Então eu ficava na minha, entendeu? Falava, bom, vou fazer o que me deixam fazer, não vou brigar. Né? Até porque eu também não quero sair lá fora, porque lá fora eu realmente tinha medo de acontecer alguma coisa. Então eu me segurava
ficava ali, naquele jogo. Isso foi um tempinho. Isso levou um tempinho. E aí eu segurei. Aí esse médico, quando ele falou isso, meu pai pirou. Meu pai falou, pô, eu deixei ela você fazer 2 anos de terapia. E você me fala que agora ela vai depender de mim o resto da vida? Na hora que meu pai bateu na mesa falando isso para ele, eu lá fora falei assim, peraí. E eu já tinha lembrado do meu filho. Né? Foi uma das maiores emoções que eu tive, foi porque eu falo, eu lembro do nascimento do Gabriel 2 vezes. Né? Você teve ele 2 vezes. A emoção, ele estava sentado, minha mãe tinha posto ele no carrinho, ele tinha 3 meses e pouco, quase 4 na época. Aquela emoção do nascimento veio como uma enxurrada para mim, que ela colocou o vídeo para passar. Então, veio assim, de todo, veio o dia, desde as 5 da manhã, veio para mim. Tudo de novo. Então, assim, eu falo, foi a maior emoção. Eu tive 3 emoções muito grandes na vida. E uma primeira foi essa, sabe, assim, de relembrar do meu filho, do nascimento dele de novo. É muito forte. Quais foram as outras 2? Quando eu reaprendi a andar. Porque eu fiquei 4 anos na cadeira de rodas. E o dia, porque assim, eu sempre fui muito teimosa. Eu falo que eu sou teimosa, eu sou determinada, né? Então, fiz 2 anos e meio de terapia. Chuva, sol, todo dia. Todo dia. Eu ia. E eu falava assim, o pessoal falava 50 graus, tá bom, na perna, para dobrar. Uhum. Eu falava, não, ela dobrava tudo, eu quero que dobra tudo. Então, os fisioterapeutas eu fazia num lugar muito grande. Tinha muita gente. Eles iam trocava muito fisioterapeuta. Só que 3 continuaram nesses 2 anos. Eles deitavam na minha perna. Para dobrar. Quem já fez fisioterapia sabe, sou amador. Descomunal. Mas enquanto ela não chegou aqui do lado da minha perna, eu não parei. E o senhor sabe. Se falar para mim, tem que refazer em casa, eu fazia sábado e domingo também, sozinha. Ai, todo dia, sozinha lá. Eu ia. Sozinha. Por isso que eu falo, o poder da mente é muito grande. Porque eu quase perdi a força das mãos e das pernas na primeira cirurgia, porque ele prendeu um nervo da minha. E aí eu estava perdendo a força dos braços, comecei a perder a força da perna esquerda, depois da direita, depois eu comecei a braço esquerdo e eu já não estava segurando nada com o braço direito. Fazia exame, não sabia do que era. Por que que eu não estava tendo força nos membros? Daí eu fui no médico, que eu tenho que ir sempre, no neuro. Aí eu sempre chego brincando, rindo, né? Ele tá comigo há muito tempo. Aí ele falou assim, ué, o que foi? Tá chateada porque tá sentada numa cadeira agora? E você vai passar e daqui a pouco tá em pé de novo? Aí eu fiz assim, para ele não falei nada. Que eu também, para falar o negativo, eu não falo. Aí o Eduardo falou assim, doutor, só que dessa vez está pior agora. Como assim? E ele tem um óculos daquele que diz assim, como assim? Eu falei, doutor Sidney, estou perdendo força. Ele falou, hoje então eu não vou te atender no que a gente sempre fala. Vem até aqui. Pegou minha mão, segura minha mão, faz a força. Aí fez um exame na perna. Eu me lembro até hoje o nome do remédio, Etna. É o nome da loja. Você vai tomar 15 dias, você volta aqui. 1 mês, você volta aqui. Em 3 meses, eu estava com força total dos braços, força total na perna direita. Já estava levantando isso aqui da minha perna esquerda. Só que na minha mente, eu levantava. Então, a mente, ele sempre fala, você imagina seu pé lá em cima.
E aí a segunda vez foi, eu lembro de um rapaz que ficou, né? Porque os outros dois não tinham chego ainda. Eles trocavam de turno. E esse que me acompanhou, né? Que ele estava chegando. Estavam as duas, que já estavam comigo há um tempo. Então a gente põe a cadeira e põe naquela para você segurar. E é o que eu falo, né? A gente, quando está na cadeira de roda, você vai fazer alguma coisa, você só tem a força numa perna. Eu só tinha numa perna. Você levanta, alguém te ajudando e tal, mas você é que nem um porco. Você só olha para baixo. Por quê? Você tem medo de cair, de não sentar no lugar certo. Então você está olhando sempre para baixo, nem um porco. Você não olha. Por isso que hoje, quando eu estou olhando, eu olho nos olhos. Isso é uma graça que nós temos. É uma dádiva. Olhe nos olhos. Os olhos é a alma das pessoas. E isso eu aprendi porque eu era um porco. Eu fui um porco. E eu aprendi isso aquele dia. Que eu levantei e, de novo, eu fiquei de pé na altura. E eu olhei nos olhos de todo mundo. E vários, principalmente os 3 que estavam ali comigo, choraram. Esses fisioterapeutas do período todo, né? O período todo. Porque não foi uma coisa só minha, foi deles também. Não, uma vitória profissional, um reconhecimento do trabalho deles. Foi. Né? Legal. Olha, você falou no começo que você encontra pessoas, assim, o melhor de tudo. E você contando, é bem isso. Você encontrou fisioterapeutas que te estimularam muito. Você encontrou pessoas legais Que pra falaram, te não, a ajudar. gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Esse médico que pegou na sua mão e te passou esse remédio, mudou sua vida, né? Mudou sua vida. Meu gastro acreditou em mim no primeiro, antes de eu acreditar que eu ia perder a muleta. Meu gastro, ele me viu de muleta. Eu cheguei de muleta. Eu cheguei com 116 quilos na primeira consulta. De muleta, com o pé roxo, inchado. Com a previsão de colocar uma prótese geral de joelho. Pré-diabética, esteatose hepática, tomando 36 comprimidos por dia. Um quadro bem complicado. Ele me atendeu. Quando eu levantei da cadeira com dificuldade, né? Porque com muleta você está com dificuldade, meu pé estava inchado naquele dia. E eu levantei, eu virei, ele virou assim, ele tinha uma mesa, ele olhou assim. Logo, logo tá magrinha e tá sem ela, hein? Eu falei, sem ela quem? Sem a sua colega aí. Aliás, magrinha eu acho, mas sem ela? Sem ela. Eu acredito no Senhor. Essa aposta eu vou virar. Foi o primeiro a acreditar. O segundo a acreditar que eu ia ficar sem muleta foi um fisioterapeuta que trabalha com ele. Eu viajava todo dia até Suzano. A luta foi grande. Foi grande. Não foi baixo, não. Não vou dizer que foi fácil, não. Mas o Dr. Bernardo foi ele foi mais que um fisioterapeuta, foi um médico mesmo. Ele pegou na minha mão, ele fazia tudo. Ele tem várias formações, né? E ele foi colocando, mostrando, falando e encaixando até que acertou o prumo. Que nem eu falava para ele, a gente vai acertar o prumo. Saía de lá, às vezes, não sabia nem meu nome. Você perguntava meu nome, eu não sabia meu nome, não. Mas daqui a pouco voltava. Cris, em qual momento aí você decidiu conhecer mais sobre o assunto cirurgia bariátrica e ir nesse caminho? Então, a bariátrica, eu peguei a pandemia, logo depois. Né? Eu fiz a cirurgia bariátrica, porque foi assim, ou eu fazia prótese geral de joelho, ou faria bariátrica. Eu estava prescrita para bariátrica 2 anos antes de fazer
propriamente a bariátrica. Só que eu sabia que a bariátrica era uma decisão grande da minha vida, né? Então eu tentei fazer natação, tentei fazer exercício, tentei fazer dieta, tentei de todas as maneiras abaixar o meu peso, mesmo com as limitações que eu tinha, mas não fazer a bariátrica, né? Mudar meu estilo de vida, mudar a alimentação, mudar, e eu não conseguia. Eu não conseguia chegar, porque eu precisava perder muito peso. Eu não precisava perder somente peso. Quantos quilos tu perdeu depois da bariátrica? Eu perdi 60. Até hoje. Hoje eu estou com 56 a menos. Oi. Que agora eu já peguei mais musculatura, Sim. né, e tal, então eu sou 56. Mas eu cheguei a pesar 60 a menos, no geral, no total. E foi primordial para o meu joelho. Né? Eu fui na bariátrica, quando eu comecei, eu não sabia que eu tinha esteatose hepática, eu não sabia que meu triglicerídeos, eu estava pré-diabética, eu não sabia. Eu não sabia tanta coisa que a obesidade tinha me dado, que ela é silenciosa. A obesidade, ela é silenciosa. E ela foi me dando muito mais doença do que eu imaginava. Você me falou que tomava 36 remédios 36 todos os comprimidos. dias. 36 por dia. Comprimidos. Hoje você toma? Eu só tomo para convulsão, né? Uhum. São 2. Eu tomo da tireoide e só. E eu tomo o C2, que é para cartilagem. Mas da cartilagem mesmo eu não tomo nada. E o que virou, o que desencadeou essa melhora aí tão progressiva? Olha, que não foi vou te livrando falar que foi só dos a remédios? bariátrica. É Sim. mudança de estilo de vida, mudança de alimentação. Porque a bariátrica foi o primeiro pontapé. Eu já fiz bariátrica há 6 anos. E quando eu me decidi a fazer bariátrica, eu me decidi a mudar a minha vida. Porque eu não ia entrar numa sala cirúrgica, ficar horas numa cirurgia, para pôr tudo a perder. Entendeu? Eu acredito que eu faria para mudar e não voltar, porque eu entrei ali para não voltar à cadeira de rodas. Então, essa era a minha determinação. E eu falei, o caminho que eu estou tentando aqui e eu não estou conseguindo, a bariátrica vai me dar o primeiro empurrão para que eu consiga lá na frente. Sempre todo mundo se incentivou, assim? Alguém ficou com medo Não. de algum familiar? Minha irmã falava que eu ia morrer. Ai. Não faz isso, que você vai morrer. Né? Isso aí, quem faz morre logo. Ela deixou de falar comigo. Medo, né? Medo. Muita gente. Aí eu parei de falar. Eu fiz a bariátrica, ninguém sabia, né? Fiquei bem quietinha, não falei mais para ninguém. Aí eu fiz todos os procedimentos, até que foi muito rápido, em 2 meses eu já estava fazendo a cirurgia. E foi uma mudança, né? Os 4 primeiros meses é muito difícil da bariátrica, mas eu acredito que ela foi me proporcionando, pouco a pouco, uma mudança extraordinária. Porque, assim, você tem uma mudança de... Você tem que mudar sua mente. Você tem que mudar internamente. Sabe? Você tem que fazer por você. A partir do momento em que você entende que o mundo, se você... Primeiro, é que nem no avião. Primeiro você coloca a sua máscara para depois colocar no outro. Não adianta você querer mudar o mundo se você não mudar internamente. Então, essa consciência vem muito forte quando você toma essa decisão. E a decisão, quando eu tomei, ela foi muito forte. Muito forte. Eu estou há 6 anos. E aí eu só fui absorvendo cada vez mais informações, conhecimento. Aí eu fui atrás do que era o correto. Tanto que eu demorei para fazer cirurgia plástica. Porque eu queria fazer a cirurgia no momento em que eu sabia que eu não ia ter retorno de ganho. Que eu não ia ter retorno de nada. Que eu estava no caminho que eu tinha trilhado.
Porque senão Sabe? ia ser, né, uma cirurgia perdida também. Foi aquela decisão bem consciente. Porque às né? vezes as pessoas falam, você vai engordar tudo de novo. Tem toda aquela história que todo mundo sabe, né? Você vai engordar tudo de novo, você vai não sei o quê. Sim, mas você pode também malhar e ganhar sua musculatura. Você pode fazer... Se você fizer um sono correto, uma alimentação balanceada, o que é, né? Que todo mundo... Mas essa sua consciência, a mudança de mentalidade, você enxergou que era necessária uma mudança de mentalidade, mudança de relação com a comida, de relação com todos os hábitos. Não, e é saber que a obesidade é uma doença e você não está livre dela. Sim. Tá? Quem tem obesidade... Está sujeito a... Você tem. Uhum. Ela tá ali. É que nem uma sombra. Não é que eu tô livre. Ninguém que foi obeso, na obesidade grau 2, 3, não tá livre. Não foi porque fez a bariátrica que você não tá livre. Mas você tendo a consciência de onde você não pode pisar, você não... Ou você até põe o pé, mas você tira. Vai dizer que ninguém erra. Erra. Nós somos humanos, por isso estamos aqui. Mas você tem que saber que você não pode ir por aquele caminho. Esse é um caminho muito usado pelo pessoal do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos, dos Anônimos, todos esses vários, né, que existem, porque traz uma coisa muito forte para a consciência e o poder do agora, né? E traz também uma coisa do alto poder. Eu posso fazer escolhas, eu assumo as escolhas que eu faço, né? E isso é uma coisa muito legal, que dá uma autonomia muito grande e dá um poder pessoal, não está terceirizado isso, né? Eu que faço essa escolha, eu assumo a escolha que eu faço de, sei lá, não comer o pudim. Não brincando aqui, mas eu escolho não comer coisas que sejam muito calóricas. Ou em momentos que eu esteja emocionalmente mais para baixo, eu não vou me afundar no açúcar e na farinha. Então, coisas desse tipo, né? São escolhas. Porque a comida tem um significado emocional muito forte para todo mundo, né? Tem relação com infância, tem relação com conforto. Então, o refúgio da comida, acho que é o grande perigo da pessoa que recai nisso, né? E recai nos hábitos que levaram ela à situação de precisar de uma cirurgia e tal. E como é importante a decisão, que aí é o que o Marco estava falando de só você pode fazer isso por você, mais ninguém, né? Mais ninguém. E você tem que ter algo que te preencha. Porque às vezes o que acontece também é, você faz a bariátrica, mas você continua sentindo vazio. Então, às vezes as pessoas falam, eu fiz a bariátrica, mas eu entrei na compulsão de compras. Isso. Eu entrei na bariátrica, mas eu entrei na compulsão da bebida. Eu fiz a bariátrica, mas eu entrei... Por quê? O vazio continua ali. E esse vazio você só vai preencher quando você se conhecer, se internalizar. Olhar para si, para dentro de você. Aí é que está a resposta. Não está fora. A resposta está dentro de nós. Não adianta, Cris, né? e tu falaste um pouco no início que tu é espiritualista, que é reikiana, que gosta ou é estudante de medicina tradicional chinesa. Como é que isso aí entrou na tua vida e como é que tu tem... Qual é o teu contato com isso? Na verdade, eu sempre tive esse contato de fé, né? Eu sempre acreditei que nós não estamos só. Né? Não estamos aqui de passeio, não estamos sozinhos, né? Nada é por acaso. Eu acredito cegamente em tudo isso aí que tu tá dizendo. Então, assim... Mas são visões, a gente tem que respeitar as pessoas que têm visões diferentes. Então, por exemplo, quando eu falo... Eu não conheci, e quando eu conheço, eu não tenho dúvidas. No dia que eu conheci o senhor, por exemplo, eu não tive dúvidas, né? Eu sabia o que seria. Então, a minha realidade, eu posso ter passado por muitas coisas, mas em nenhuma delas eu estava só. Em nenhuma delas. Por isso, talvez as pessoas falam, por menos as pessoas entram em depressão, por menos as pessoas acabam com a sua própria vida. Como é que você consegue?
Porque eu não estou só. Porque eu sempre tive fé. E fé é algo tão... uma palavra pequena, mas ela é tão forte. Quando ela... Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Quando ela realmente existe, você não tem dúvida. Ela é sua força. E aí você não tem dúvida. Né? Você não tem dúvida de nada. Você não duvida, então você não questiona. Consegue entender? Claro. Quando pessoas falavam assim, mas Cris, eu ouvia, por que cadeira de roda agora? Eu só fazia para eu aprender a ser mais calma. Porque eu queria tudo para ontem, quando eu entrei na cadeira de roda. Eu hoje sou agitada, você imagina naquela época. Então, assim, eu era muito imediatista. Eu era. Hoje, eu sei que cada um tem o seu tempo. E eu consigo esperar o tempo do outro. Que me deu isso? Os anos de cadeira de roda. E esse foi um ganho gigantesco desses anos, né? Foi um aprendizado. Uhum. Um aprendizado, você fala, mas você perdeu 10 anos, mas eu ganhei amigos. E juntei amigos, porque os amigos também fizeram essa coisa. Vamos nos unir, vamos nos ver todos os anos, porque pode acontecer o que aconteceu com a Cris. E aí o que aconteceu? Aquele povo se vê todo ano, se vê sempre, está sempre ali, porque eu acabei unindo. Então, isso... a vida de todos eles. Sim. Então, foi ruim? Eu acho que não. Aí, quando eu tive as 2 EQMs, me veio desvendado tanta coisa. Só para todo mundo que está vendo o que é EQM. Eu sei, EQM. Mas explica um pouquinho só para o pessoal. Você só pode falar que teve uma verdadeira EQM, né, quando acontece isso dentro de um ambiente hospitalar. É experiência de quase morte. E ela ocorre dentro de um ambiente hospitalar e você passa por um neurologista, um psiquiatra, e eles te fazem uma pancada de perguntas, né? E criva você de perguntas, e essas perguntas depois são vistas junto com aquele pessoal que estava ali te atendendo e tem que bater. Então, não é à toa, né? Então, é bem mais ou menos isso. Porque você tem saídas extracorpóreas, né? E no momento em que você sai, você vê o que é o atendimento que está tendo ali, né? E você fala, olha, entrou fulano, fez isso, fez aquilo outro, entrou Beltrano, fez aquilo, aí isso aconteceu, aquilo aconteceu, só que você não estava ali, naquele momento. Como é que você sabe disso? E aí é constatado que foi uma EQM. E aí também acontece que tem gente que vai para um lugar muito ruim, né? Eu, graças a Deus, fui para o mesmo lugar 2 vezes, era muito bom. Tanto que na segunda vez o atestado de óbito foi declarado, mas eu voltei. Eu fiquei muito tempo do outro lado. Quanto tempo foi? Não sei. Eu sei que eu não queria voltar, não. Só que quando eu voltei, foi bem forte. Morar aqui é forte, né? O corpo é pesado, entendeu? Na Grande Real, assim, eu queria ficar lá, né? Aí falaram, você tem que voltar. E eu, na hora que eu vi, eu já voltei assim. E o médico estava, na hora, falando para o Eduardo, olha, fizemos tudo. Aí o rapaz chegou, o tudo parou ali. Mas aí o médico, no dia seguinte, falou para mim, eu tinha até te dado o teu horário. Eu falei, posso saber qual era? Ele falou, não. Estou falando com você, você não pode, não. Você falou de novo aqui no Eduardo, e eu lembrei que, olha quanta coisa aconteceu na sua vida e o parceiro ali. Pois é. Ele, assim, eu falo, o Eduardo já carregou um caminhão, né?
O Eduardo já me viu nos meus piores momentos. Ele é meu companheiro de alma, de vida, de tudo, não tenho dúvida disso. Porque ele já carregou cadeira de roda, já carregou, me viu gorda, magra. É um homem que adotou meu filho, né? Então, assim, foi o pai do meu filho, é o pai do meu filho, porque eu sou a mãe da filha dele. Então, assim, o Eduardo, ele é meu companheiro para tudo, né? E, assim, minhas escolhas, ele não me julga, né? Me entende, assim como eu o entendo. Nós somos muito diferentes. Muito diferentes. Nós não somos iguais, o doutor sabe, né? O Eduardo é mais polido. Bastante, né? Eduardo, ele é mais polido, ele é mais calmo, eu já sou mais agitada. Então, assim, nós temos muitas diferenças, mas as nossas igualdades, nós temos as diferenças, mas nós temos as metas que são iguais. Os objetivos são os mesmos. Né? Sim. Isso é muito nós importante. temos o mesmo caminho. Então, o Eduardo, ele se assustou muito já, né? Imagina cada convulsão, cada susto, mas ele é o cara que, quando minha mãe viu, ela falou assim: eu posso ir embora, que eu sei que você vai ficar para cuidar da minha filha. Nossa, forte. E isso ele fala: a dona Mê falou para mim que eu vou cuidar de você. Então, ele é uma pessoa sensacional, né? Eduardo, ele nunca... É aquele cara que ele não pensa, por exemplo, olha, não vamos fazer, vamos conversar. Por que fazer isso? E isso é unidade, né? O princípio de casal, de unidade. Acho que você tem que ter, principalmente quando nós educamos filhos, né? Se você só falar não, ou não, vamos seguir. E foi difícil, né? Nossos filhos eram muito diferentes, né? Nós tínhamos filhos diferentes, muito diferentes, com cabeças diferentes, com personalidades diferentes, com objetivos diferentes. E eu era espivetada e ele é totalmente calmo, é certinho. Então, assim, se nós não conversássemos, não tivéssemos um diálogo bom, as coisas não iam fluir. E tu disseste que é vó também. Sou. Esse ano eu vou ser avó de novo. Ah, que delícia. Minha filha tem o Juana, que tem 6 anos, e meu filho vai ter o primeiro. Menino também, Alexandre, vai nascer em dezembro. Parabéns. Legal, parabéns. Que coisa boa. Tá gostando? É uma delícia. A avó é ser ótimo, né? A avó é a melhor coisa do mundo. E tão nova a avó, né? Já tem 2. Que bom. A última pergunta que eu queria fazer, porque o nosso tempo já acabou, a Sheila tá ali preocupada, é que eu achei muito interessante você ser proprietária de um buffet, depois de ter uma relação tão complicada assim com comida durante uma boa parte da sua vida, de ter o sobrepeso, de ter enfrentado esse problema e superado tudo isso, e hoje você viver... Hoje são 20 anos já isso de história de buffet. É muito interessante, né? 25 anos de buffet. O buffet, ele veio... Assim, nós dois somos formados em administração, eu e Eduardo. E eu trabalhava com televendas. E começou dessa minha agitação. Ô, Cris, arruma meu casamento. Faz meu casamento. Vou casar, minha amiga. Vou casar, arruma meu casamento. Eu faço. Organizo. Naquela época não tinha nessas cerimonialista, tal, não existia. Acho que foi eu que comecei com esse negócio aí. Aí eu comecei a fazer organização de casamento. Aí uma pediu, indicou para outra, que indicou para outra, e aquilo começou a virar um negócio. Começou a virar um negócio. Eduardo se apaixonou pelo negócio. Ele viu que aquilo era a coisa que ele mais queria fazer na vida. Ele trabalhava numa empresa muito boa, ele era diretor da empresa. Ele começou a ver que aquilo era o que ele queria fazer. Ele saiu e foi trabalhar num buffet para conhecer.
E falou, eu quero conhecer como que é isso, porque eu gosto de... realizar sonho é meu negócio. Realizar o sonho dos outros é meu negócio. Muito bom. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu falei, então, vai atrás. Daí ele foi, entrou no buffet. Aí nós fazíamos eventos enormes. 5.000 pessoas, com personalidades públicas e tal. Era uma coisa assim, fora do comum. Aí, e continuava com a nossa empresa também. E eu continuava trabalhando em outra empresa. Como supervisora, depois eu virei gerente na empresa e continuei trabalhando com... Aí, quando eu virei gerente, ele quis abrir a empresa. Ele abriu, aí ele falou, eu não consigo lidar sozinho. Aí foi onde eu saí, só dava auditoria na empresa onde eu estava e a gente foi ficar no buffet. O buffet era, no início, corporativo. Os clientes pediram para que ele se tornasse social, porque eles queriam também fazer os eventos dos filhos, eventos de casamento e tal. Nós abrimos o social, abrimos o salão, fizemos muitos eventos com o social. Na pandemia, nós fechamos o social, porque nós não estávamos vivendo mais. Era de segunda a sexta, corporativo, sexta, sábado, domingo, social. Então, era muita coisa. E aí eu falei para ele, na pandemia, nós vimos que a gente precisava respirar. E aí voltamos para o corporativo. Falei, vamos voltar para o corporativo, já que a pandemia veio, vamos dar uma puxada? Vamos fechar o salão, vou voltar para cá. Né? A gente arrumou tudo e fez os eventos que tinham para fazer e voltamos só para o corporativo. Então, a gente já está há 25 anos. E aí, agora o Eduardo está estudando, fazendo pós em eventos, para fazer mestrado e dar aula. Porque eu falei para ele, vai chegar uma hora, eu estou mudando de área, como pode ver, né? Eu estou fazendo medicina tradicional, fiz reiki, vou fazer acupuntura, masoterapia, que eu gosto de lidar com pessoas. É a minha área. Eu sou apaixonada nessa parte mais... Entendeu? Então eu falei... Da energia sutil. Eu sou muita energia, na verdade, né? Eu sinto as energias desde muito sempre. Não sei se é porque eu já tive do outro lado 2 vezes, né? Sim. Então, assim, tem muita coisa ainda por esse... Né? E aí eu falei assim, não, eu vou por esse caminho, que esse caminho sempre fez muito bem para mim, sabe? E aí eu falei, eu medito, né? Então eu já tenho essa comunhão muito grande sabe, com o mundo, né? Eu preciso disso. E eu falei, eu vou para isso e você, então a gente está se moldando para essa transição. Para essa transição. Tem uma hora que tem que parar, né, doutor? Tem que dar um freio, porque senão a idade vai vindo E para finalizar, qual o recado que a Cris daria para o mundo, para as pessoas que estão com os seus problemas da vida? Porque todo mundo tem os seus desafios diários, os seus desafios da vida. Que recado, qual seria a frase, a dica, a ideia que a Cris daria, né, para as pessoas que têm os seus desafios aí, que estão envoltas ou às vezes no emaranhado da vida, ou às vezes até um pouco perdidas, porque às vezes a gente não tem esse objetivo tão claro, definido na vida, né? Mas o que a Cris diria para essas pessoas? Sim. Se você tem um sonho, se você acredita que esse sonho é possível, nunca permita que ninguém interfira nele. Nunca. Deixe isso claro dentro de você mesmo e coloque na sua mente a certeza de que você é luz divina, de que você está com Deus, ou com fé, ou com o que você acreditar, mas você não está sozinho. Então, este sonho ele é possível se você tiver resiliência, se você tiver amor, se você tiver determinação. Então, não desista do seu sonho. Acredite nele.
porque ele é possível se tornar realidade, seja ele qual for. E no momento que você acreditar, que você colocá-lo como foco, ele vai se tornar seu. É isso. Que legal, arrepiante. Muito legal. Muito obrigado, Cris. Que bacana. Que história de vida fantástica, né? Que lição aí para as pequenas dificuldades que às vezes a gente tem na vida, assim, né? Que as pessoas às vezes acabam se deixando se abalar, se abater com dificuldades menores, e tu já transpor dificuldades gigantescas aí na tua vida, né? Parabéns pela postura sempre positiva e muito obrigado pela oportunidade única aqui de contar. E eu assim, fiquei encantada, de verdade, de te conhecer pessoalmente, assim. Eu que fiquei. Te vendo de longe, te vendo pelo celular ali, já dá pra ver nitidamente a sua energia, a sua autoconfiança, o seu otimismo, a sua luz. Mas, pessoalmente, é 50 vezes o que eu via pelo celular. E parabéns por isso, pela trajetória, por nunca acreditar que alguma coisa ia te deixar lá no fundo. E é isso aqui, eu tô predestinada a essa situação, e acabou por ter essa visão tão sábia de saber que aquilo era um momento e que ia passar e que ia ficar tudo bem, que você tinha força dentro de você para enfrentar aquilo. Te conhecer foi assim bem surpreendente para mim. Eu já te admirava, agora 50 vezes mais. Parabéns mesmo por toda a trajetória, por toda a fé e por tudo que você trouxe aqui e acrescentou pra gente hoje. Eu que agradeço. A admiração é mútua. Muito obrigado. Obrigada. Gratidão.